Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos lá para o conteúdo agora. Essa semana agora eu estou postando para vocês esse vídeo explicando o conteúdo do PET da semana 1 e vai ter um áudio explicando o PET. Então essa aula é a aula do conteúdo, para te ensinar a matéria, e o outro é lendo o PET, explicando, analisando, para poder fazer da melhor maneira possível, tranquilo? Então, PET da semana 1. Essa semana o tema é a independência do Brasil, okay? Com as consequências dessa independência, com, a, com o governo de Pedro I, mas a minha aula de hoje é voltada para a independência do Brasil. Tranquilo? Vamos só adiantar aqui. Essa independência vai acontecer em 1822, mas como qualquer processo na história, ela não acontece simplesmente apareceu, conseguiu a independência do Brasil, tá? Bom, a independência começa de verdade, na minha opinião, em 1808, ali 15 anos antes, quando a Europa está sendo atacada por Napoleão Bonaparte. Napoleão é o imperador da França, tá? Ele que acaba com a Revolução Francesa, e ele não só organiza a França, como ele vai tomar conta da Europa inteira. Fica faltando só 3 países para Napoleão invadir, que é Portugal, Rússia e Inglaterra, tá? Então ele vai invadir Portugal, depois de tentar negociar e não ter resposta do rei do Brasil, o do príncipe regente, que é Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I. Então ele vai invadir Portugal, e o rei, sem saber o que fazer, ele então pega a corte, que são mais ou menos ali 30 mil pessoas, não é só a família real, é a corte inteira, e pega um barco e vem para a colônia do Brasil. Isso nunca aconteceu antes. Uma família real europeia vir para a colônia. Isso é uma coisa assim que não aconteceu. E no caso do Brasil aconteceu. A corte então vem para o Brasil, uma coisa que muda, né? Porque naquela época o país era o rei e o rei agora estava no Brasil, o que praticamente torna o Brasil a metrópole, né? A colônia do dia para a noite recebe o rei, então ele querendo ou não passa a ser praticamente uma metrópole. E isso dá ao povo que mora aqui uma sensação muito boa de liberdade. Antes era opressão, você tinha que mandar o dinheiro para lá, você só podia comprar de lá. Agora a gente é lá. Agora o rei está aqui. Então o brasileiro já começa a sentir um pouquinho o gosto de independência. Então por isso que eu acho que começa aí o processo de independência do Brasil, tá? Dom João VI vai ficar aqui durante um certo tempo. Dizem que ele vai gostar muito da cidade do Rio de Janeiro, ele não queria voltar. Depois que Napoleão, que é o cara que fez que a família real se mudasse, perde o poder, o povo português pede para a família real voltar. Dom João, pelo que indica a história, ele não queria voltar, ele gostava muito aqui do Brasil, mas ele acaba tendo que voltar. Existe um negócio lá em Portugal chamado as cortes, então a elite daquela época vai quase que obrigar Dom João e a família real a voltar. Dom João VI não é bobo, ele sabe muito bem que o povo aqui do Brasil sentiu um gosto de liberdade. Se ele não deixasse nada ou alguém aqui para controlar isso, uma hora isso ia acabar levando a independência do Brasil, que acabou levando de verdade. E para evitar a independência do Brasil, para evitar a situação, ele deixa aqui seu filho, Pedro I, que é o cara que faz a independência do Brasil. Ele volta com a família real inteira para lá, mas deixa o seu filho, Pedro I, aqui. Beleza? Conforme o tempo vai passando, o pessoal lá de Portugal quer que Dom Pedro também volte. Dom Pedro é o futuro rei de Portugal. Por que ele está aqui na colônia? Então é uma pressão enorme em cima de Dom Pedro I. Para que ele volte, para que ele volte, para que ele volte. Dom Pedro I tem aqui um cara muito famoso. Famoso que eu digo, ele é um dos responsáveis, na minha opinião, ele ainda é mais responsável pela independência do Brasil do que o próprio Dom Pedro I, que é José Bonifácio. Tá? José Bonifácio foi o cara que organizou o nosso país. Dom Pedro I não era lá um governante de muita referência. O filho dele, Dom Pedro II, vai ser mais, mas ele não é um cara de... Nossa, como ele é um governante brilhante, sabe? Não. Mas José Bonifácio, sim, esse sim era a cabeça, esse cara era organizado e foi ele que conduziu, né, uma parte do nosso processo de independência. Então, Portugal está mandando cada vez mais carta aqui para o Brasil, falando para Pedrinho, para Dom Pedro I voltar para Portugal. Coisa que não vai acontecer, ok? E cada vez é mais pressão, vão dizer para ele que ele vai ser deserdado, que ele vai perder o direito a ser o futuro rei, que agora vai ser o irmão dele que vai herdar. E tudo isso vai gerando uma situação tão complicada que em 1822 ele vai acabar proclamando a independência do Brasil, ok? Aquela ideia lá de ele estar às margens do rio
e com um cavalo branco e levantando a espada e falando independência ou morte, a gente sabe muito bem que é uma questão ilustrativa, né? Não quer dizer necessariamente que isso aconteceu de verdade. Eu não estou dizendo que eles estão errados. Quando você vai criar um novo país, você precisa de símbolo. Quem melhor naquele momento do símbolo do que o seu rei? Então, vão criar aquela imagem bonita de ele num cavalo branco, levantando a espada e falando independência ou morte, com o exército todo lá. Né? O Brasil nem exército tinha direito. Né? Teve que montar um exército às pressas para conseguir manter a independência, porque Portugal vai mandar algumas tropas para tentar impedir. Não é igual lá nos Estados Unidos, por exemplo, que a Inglaterra manda a tropa principal e eles vão ter que lutar muito para poder conseguir sua independência. O Brasil não foi assim. Depois vai ter um acordo, o Brasil vai pagar uma multa indenizatória para Portugal para ter sua independência confirmada. Mas a gente precisa de um símbolo. Então, o símbolo naquele momento era Dom Pedro I, então foi criada essa ideia dele, né, gritando independência ou morte. Mas faz sentido. Para a gente criar um país, a gente precisa desse tipo de situação. Né? Os europeus têm isso. Lá na Inglaterra tem até hoje a ideia lá do rei Arthur, que é o cara que originou os ingleses. Lá na Escandinávia tem o Beowulf, que seria um cara bravo, forte, poderoso, que deu origem aos escandinavos. Então todos os povos têm isso. Né? A gente pegou um cara, em teoria, real, que é Dom Pedro I. Né? Não é nada tão galanteador como o rei Arthur ou o Beowulf, mas não deixa de ser um símbolo. Né? A gente precisa, como foi o Tiradentes. Quando foi proclamada a República no Brasil, nós vamos ver isso mais para frente, a imagem que foi pega para poder ilustrar essa república foi a imagem de Tiradentes, né? Aqui de Minas Gerais, lá da Inconfidência Mineira. Então você pode ver que eles acabam pegando símbolos, e isso faz parte, não é problema nenhum ao meu ver, não. Então, como eu disse, houve algumas batalhas, né, no Nordeste, principalmente na Bahia, houve alguns conflitos, mas vai acabar não adiantando nada, o Brasil vai conseguir ficar independente mesmo. O Brasil vai pagar mais ou menos 2 milhões de libras, que era a moeda deles, né, que era a moeda da negociação, para poder pagar a Portugal como multa por estar perdendo a sua colônia, ok? E a partir desse momento a gente é um país livre, Dom Pedro I é proclamado imperador do Brasil, e aí começa a história do nosso país. Tranquilo? Espero que vocês tenham compreendido, é um período muito importante a gente conhecer como o nosso país surge, politicamente falando. E qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar.